Boa noite, meus queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse nosso projeto super especial de desmistificação do direito previdenciário. O objetivo dessas aulas aqui desse canal do YouTube é para falar sobre assuntos de INSS, de previdência, de aposentadoria, de uma forma simplificada e objetiva para que todos possam entender. Em primeiro lugar, eu vou aqui me apresentar para quem está chegando agora, para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, para quem não me conhece. Eu sou a Vanessa Santa Rosa, eu sou advogada, eu me formei em Direito há mais de 10 anos e eu atuo na área previdenciária há muitos anos. Eu me especializei em Direito Previdenciário há uns 3, 4 anos e desde então eu atuo especificamente com direito previdenciário e eu sou completamente apaixonada por essa área. E de tanto falar, de tanto ter trocas com outros colegas e até com pessoas que são leigas em sentido de direitos mesmo, eu tive essa ideia de vir compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês de forma gratuita e simplificada aqui pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desse meu projeto tão querido. Como sempre, antes de dar início à aula, eu gosto sempre de reforçar quais são os nossos objetivos ao vir aqui compartilhar esses conteúdos com vocês. E o objetivo principal é desmistificar o direito previdenciário. É trazer o conteúdo, compartilhar com as pessoas que são leigas, que não têm contato, não têm conhecimento de seus direitos, e também para aqueles que têm por objetivo se aprofundar e entender como funciona o INSS, quais são seus direitos e como fazer esses pedidos, como chegar até o benefício. Essas aulas, elas vão acontecer aqui no YouTube, nesse meu canal, e elas vão ser disponibilizadas uma vez por mês. As aulas, elas têm por objetivo serem bem práticas e acessíveis, então são aulas normalmente um pouquinho mais curtas para que sejam bem aproveitadas por todos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a legislação previdenciária, sobre os princípios que regem o direito previdenciário e hoje a gente vai falar sobre a aplicação da legislação previdenciária. Como assim a aplicação, Vanessa? Assim como todas as leis, a gente tem que ter algum norte sobre como vai ser aplicado a legislação previdenciária no tempo e no espaço. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Veja, eu coloquei aqui para vocês que a aplicação da lei previdenciária no tempo e no espaço nada mais é do que aplicar a lei. Significa reconhecer a subsunção de determinado caso concreto à situação genérica prevista em lei, ou seja, enquadrar determinado evento acontecido numa previsão legal que o preceda. Como assim, Vanessa? Deixa esse conteúdo um pouco mais palpável, né? Por exemplo, vamos pegar um caso de um falecimento de uma pessoa, de um contribuinte, que deixou um filho, e esse filho quer receber a pensão por morte. A aplicação da lei no tempo e no espaço nada mais é do que a gente encaixar esse caso concreto na legislação vigente, e assim nós vamos poder verificar se esse filho vai ter direito a receber a pensão ou não, de acordo com a lei atual. Agora aqui, no direito previdenciário, eu preciso que vocês entendam que a gente obedece o seguinte princípio: tempus regit actum, o que significa que tempo rege o ato, ou seja, vai valer a lei que está em vigor na época em que aconteceu o fato. Então, nesse nosso exemplo da pensão por morte, qual vai ser a legislação que vai ser aplicada? A lei vigente de quando o segurado faleceu. Então, veja, tempus regit actum. Vocês vão ouvir muito isso no direito previdenciário. Aplica-se a lei vigente na data da ocorrência do fato. Esse cenário de que a lei de tempus regit actum é tão pacificado que a gente tem até um tema do STJ já sumulado, que diz que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Então, por exemplo, vamos supor que o segurado do nosso caso faleceu lá em 1998. O filho, portador de deficiência,
tem direito ao recebimento da pensão por morte, ele veio a saber que tinha direito a esse recebimento só agora e pleiteou em 2020. A lei vigente vai ser de 98, a do Ok, Vanessa. E agora sobre a lei previdenciária no espaço. Aqui rege-se o princípio da territorialidade. Por exemplo, o brasileiro que está trabalhando aqui no Brasil, ele vai se aposentar de acordo com as regras vigentes aqui no Brasil. Parece óbvio, mas existem exceções. Por exemplo, um brasileiro que está prestando serviço no exterior, ele pode vir a se aposentar no Brasil. Outro exemplo é o brasileiro ou o estrangeiro que está no exterior, mas prestando serviço para uma empresa brasileira, ou uma empresa de cujo capital social seja majoritariamente dos votantes brasileiros. Nesse caso, esse servidor, esse trabalhador, ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social aqui do Brasil. Adequar a legislação previdenciária no tempo e no espaço nada mais é do que a gente pegar o caso concreto e ver se ele se amolda naqueles casos abstratos previstos na lei. Agora, sobre interpretação da legislação previdenciária, o que significa interpretar, né? Interpretar nada mais é do que verificar o que aquele texto legal ele queria, ele tinha por objetivo, o que exatamente. Então veja, ao interpretar um texto normativo, o intérprete deve buscar, dentro das opções existentes no mesmo, aquela que seja a mais compatível com o caso concreto, não se limitando às situações previstas pelo legislador quando da elaboração do texto. E para isso existem alguns métodos de interpretação que nos ajudam a facilitar esse entendimento de qual era o objetivo principal daquela legislação. E, segundo a doutrina, os métodos de interpretação eles podem ser divididos em algumas classificações. Por exemplo, quanto à origem, a interpretação ela pode ser legislativa, legal ou autêntica. Nada mais é do que uma outra lei vir e explicar, tintim por tintim, o que aquela lei originária definitivamente tinha por objetivo. Então, ocorre quando o Poder Legislativo elabora uma nova lei que interpretará a lei anterior. Nós temos também a interpretação jurisdicional, que é o que vemos muito na nossa prática, né? Que nada mais é do que os tribunais interpretarem, os juízes, desembargadores, os membros do Poder Judiciário fazerem a interpretação do texto legislativo, com o objetivo de aplicar as normas aos casos concretos que lhes são apresentados. Já a interpretação administrativa é realizada pela administração pública no exercício da função administrativa. E temos também a interpretação doutrinária, que é feita pelos estudiosos da ciência jurídica em seus trabalhos doutrinários, os nossos livros jurídicos. No curso, em alguns casos, vocês vão me ouvir falando, segundo a jurisprudência, vai ser quando os tribunais fizeram essa interpretação, segundo o próprio INSS, a administração, e quando eu vier falar segundo a doutrina, são citações de livros de estudiosos que fizeram a interpretação da lei e vieram em seus textos de livros, de artigos publicados, explicar o que aquela legislação tinha por objetivo principal transmitir. Agora, quanto ao meio de interpretar, nós temos também algumas divisões. Por exemplo, interpretação gramatical, literal ou filosófica, que à luz do próprio texto da norma sob exame, busca-se o sentido da lei mediante a análise do significado das palavras utilizadas pelo legislador. Quanto ao modo, essa forma de interpretação eu acho que é bem autoexplicativo. Gramatical, literal, nada mais é do que utilizar o próprio significado das palavras ali citadas no texto legislativo. Por exemplo, Vanessa, trazendo novamente exemplos palpáveis, né? Filho de qualquer condição terá direito à pensão por morte desde que menor de 21 anos. Abrange
todos os filhos, seja filho dentro, fora do casamento, adotado, realmente a tradução literal do significado daquela palavra. Nós temos também a interpretação histórica ou genérica. Histórica, o que é, né? É bem entendível por si só. Histórica, nós vamos trazer os motivos que levaram o legislador à criação daquela lei. Então, veja, o intérprete deve examinar os elementos, as circunstâncias e as causas que implicaram na criação da lei. A análise que se faz é no sentido de saber o que levou aquela lei a ser criada. Mais um exemplo palpável. Caso de pensão por morte. A reforma da Previdência de 2019 trouxe alterações significativas, de modo que poucas pessoas vão poder receber a pensão por morte do cônjuge de forma vitalícia. Por que houve essa alteração? Porque houve uma mudança estrutural da sociedade, né? Antigamente, não era tão comum as mulheres trabalharem. Eram poucas as que tinham seu próprio sustento. Quem trazia o sustento para o lar, para a família, era o homem. Vindo a faltar esse marido, a família ficaria desguarnecida. Então era essencial que houvesse a pensão por morte e que ela fosse sim vitalícia, porque não haveria a possibilidade do reingresso dessa mulher no mercado de trabalho. Hoje a sociedade vive outra realidade. Grande parte, maioria das mulheres hoje trabalham. O sustento do lar é dividido entre o marido e a esposa, de modo que, se o marido vier a faltar, o lar não vai ficar totalmente desguarnecido, porque a esposa já está inserida no mercado de trabalho, não havendo essa necessidade de que o Estado supra essa ausência de manutenção do lar. Então, houve uma adequação da lei para esse contexto histórico de que nós vivemos hoje. A outra modalidade de interpretação que nós temos é a interpretação teleológica ou finalística. Sei que o nome é difícil de guardar, mas eu recomendo para quem está assistindo essa aula e tem por objetivo concurso público, porque as bancas gostam muito desse nome, teleológico. Então é feita mediante a apuração da finalidade objetiva da norma. Ai, Vanessa, como assim? Traduz. Então, na interpretação histórica, a gente vai olhar para trás, vai ver os motivos que o legislador teve para a criação da lei. Já na interpretação finalística ou teleológica, a gente vai olhar para frente, a gente vai verificar o que o legislador pretendia prevenir com a criação daquela lei. Um exemplo palpável, Lei do Desarmamento. O que o legislador que criou essa lei tinha por objetivo, né? Tentar trazer uma sociedade mais pacífica, desarmada, com menos risco. Então, nesse caso da interpretação teleológica finalista, a gente olha para frente. Outro modo de interpretação é a interpretação sistemática. Veja, a interpretação se faz partindo do entendimento de que todas as regras jurídicas devem ter entre si um nexo, pois são parte de um só sistema jurídico. A norma deve ser interpretada considerando a sua existência dentro do ordenamento jurídico como um todo. Ou seja, essa norma, ao ser criada, ela vai ser mais detalhada, mais cuidadosa com relação a todos os outros atos jurídicos já existentes. Quanto aos modos de interpretação, nós temos a literal, a histórica, a teleológica e a sistemática. Agora, quanto à finalidade da interpretação, nós também temos algumas divisões. Nós temos a interpretação estrita. Ocorre quando há concordância entre o significado das palavras com o que pretende o legislador. Ou seja, o nome já é autoexplicativo, está estritamente ali no texto legislativo. Agora, já na interpretação restritiva, ocorre quando o texto é mais amplo do que a intenção da lei, devendo o intérprete restringir o seu alcance. E temos a interpretação extensiva, que ocorre quando o texto legislativo é mais restrito do que, na verdade, o legislador tinha por objetivo. Então, a interpretação, nesse caso, vai ser mais abrangente. Ora, ocorre quando o texto é mais restrito do que a intenção do legislador, devendo o intérprete expandir o alcance da lei.
Por exemplo, licença maternidade. A legislação trouxe a possibilidade de estender a licença maternidade ao cônjuge quando se tratar de falecimento da mãe. Nesse caso, o pai precisou se afastar do trabalho para vir cuidar desse filho, na ausência da mãe, nos primeiros dias de vida dessa criança. A legislação trouxe a proteção para essa pessoa. Agora vamos imaginar que no nosso exemplo, essa mãe não sabia quem era o pai, não tinha um pai presente e ao vir a óbito, quem ficou responsável pelo cuidado dessa criança foi um terceiro, por exemplo, a avó. Nesse caso, a legislação ela não está englobando caso concreto, mas podemos fazer uma interpretação que expande a lei, que expande o que está ali no texto legal. Assim, explicando tudo isso do direito até aqui já não é muito fácil. Mas, meus queridos, nem sempre a legislação, o texto de lei, supre todos os casos. É muito comum existir lacunas na lei. E quando acontece essa lacuna? Quando tem alguma situação, alguma circunstância, ou caso concreto que você não encontra na legislação, no texto legal, nada abstrato que se amolda. Então, nesse caso, nós vamos fazer a integração da legislação previdenciária, que nada mais é do que fazer esse tapa-buracos, para suprir as lacunas legais. A integração é o meio de que se vale o aplicador da lei para tornar o sistema jurídico inteiro sem lacunas. É o que pode acontecer caso o intérprete verifique não existir uma regra jurídica que se amolde especificamente para o caso concreto. Há uma lacuna na norma que precisa ser preenchida. E nesse caso, as ferramentas de integração que nós temos para fazer esse tapa-buracos são a analogia, a equidade, os costumes, os princípios gerais do direito. Agora, detalhar cada um deles, começando pela analogia. E a analogia, acredito também que explica-se por si só. A analogia nada mais é do que identificação de casos semelhantes e aplicação de mesma solução. Veja, a analogia consiste na aplicação a um determinado caso, para o qual inexiste preceito expresso de norma legal prevista para uma situação semelhante. Deve-se procurar a relação jurídica similar para a qual existia regramento jurídico. Já a equidade, a palavra equidade nos lembra o quê? Sentimento de justiça. Então veja, quando que nós vamos poder utilizar desse sentimento de justiça, A equidade atua como um instrumento da realização concreta da justiça, em que a aplicação rígida e inflexível da regra legal escrita repugnaria ao sentimento de justiça da coletividade, que cabe ao aplicador da lei implementar. Esse deverá utilizar o senso de justiça para preencher a lacuna que se encontra na lei. Caso palpável. Durante muitos anos foi utilizado a forma de integração da equidade para a concessão de benefícios de pensão por morte em caso de união homoafetiva. Lá em 2001, houve a condenação do INSS para implementar pensão por morte no caso de companheiro homoafetivo, com base nesse princípio da integração da lacuna por equidade. Outro meio de integração são os costumes, que nada mais são do que aquelas práticas reiteradas de longa data. Claro que não é possível validar como costume algum ato, alguma conduta que é contrária à lei. Por exemplo, indígenas e o salário maternidade. Por quê? Segurados podem receber benefícios a partir dos 16 anos. No entanto, no caso das indígenas, é possível o recebimento do salário maternidade antes dos 16. Por quê? É um costume dos indígenas se relacionar muito cedo, casar muito cedo, inclusive ter filhos muito jovens, E no caso, os indígenas, eles são classificados como segurados especiais. E eles já constituem essa vida, esse direito a benefícios antes. Então,
Retomando, fazendo um resumão da nossa aula, nós falamos aqui sobre a interpretação no tempo e espaço da legislação previdenciária e bem como as formas, as modalidades de interpretar a legislação previdenciária. E vimos também as formas de integração, que são quando acontecem lacunas na legislação e nós precisamos suprir esses buracos. Então, nós utilizamos a integração. E a integração nós destrinchamos como são possíveis fazer essas hipóteses de integração. Então hoje encerramos por aqui os nossos estudos. Eu tentei trazer aqui para vocês da forma mais simplificada possível esses conceitos teóricos e espero que essa aula tenha sido muito útil. E lembrando também que, em caso de dúvidas, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para me chamar por aqui, pelas minhas redes sociais. Eu deixo sempre na descrição aqui do vídeo os meus meios de contato, ou vocês também podem mandar suas dúvidas aqui no próprio comentário do YouTube. Podem chamar, eu vou estar à disposição de vocês e o meu objetivo é mesmo ajudar toda a população a desmistificar esse mundo do direito previdenciário. Desde já, eu agradeço muito a atenção, principalmente de quem ficou aqui comigo até o final, e até mais, até a próxima aula!